Documento 84. O matrimônio e a vida familiar. A necessidade material fundou o matrimônio, o apetite sexual embelezou-o, a religião sancionou e exaltou-o, o Estado exigiu e regulamentou-o. E em tempos mais recentes, o amor evoluiu e começou até a justificar e glorificar o matrimônio como sendo o ancestral e o criador da instituição mais útil e sublime da civilização, o lar. A edificação do lar deveria então ser o centro e a essência de todo o esforço educacional. O acasalamento é, sobretudo, um ato de autoperpetuação associado a vários graus de autogratificação. O matrimônio, com a edificação do lar, em grande parte é existente para a automanutenção da espécie e implica a evolução da sociedade. A sociedade é, em si mesma, a estrutura que agrega as unidades familiares. Os indivíduos são muito temporários como fatores planetários. São as famílias que promovem a continuidade da evolução social. A família é o canal através do qual flui o rio da cultura e do conhecimento de uma geração à outra. O lar é basicamente uma instituição sociológica. O matrimônio cresceu da cooperação para a automanutenção e da associação para a autoperpetuação. Nele, o elemento da autogratificação é bastante incidental. Entretanto, o lar abrange todas as três funções essenciais da existência humana, enquanto a propagação da vida faz dele a instituição humana fundamental e o sexo torna-o distinto de todas as outras atividades sociais. 1. As associações primitivas dos casais. O matrimônio não se baseou nas relações sexuais, elas foram incidentais a ele. O matrimônio não se fazia necessário ao homem primitivo, pois este dava ao apetite sexual um curso livre, sem incumbir-se das responsabilidades da esposa, dos filhos e do lar. Em vista da ligação física e emocional com a sua prole, a mulher depende da cooperação do homem, e isso a levou a necessitar da proteção que é constituída no abrigo do matrimônio. Contudo, nenhuma necessidade biológica direta levou o homem ao matrimônio, e menos ainda o manteve nele. Não foi o amor que tornou o casamento atraente para o homem, mas a fome de alimento que primeiro atraiu o homem selvagem para a mulher e para o abrigo primitivo, compartilhado com os filhos dela. O matrimônio não foi gerado nem mesmo pela tomada de consciência das obrigações das relações sexuais. O homem primitivo não compreendia a conexão entre a permissão dada ao sexo e o subsequente nascimento de um filho. Outrora, uma crença universal era que uma virgem poderia engravidar-se. O selvagem concebeu muito cedo a ideia de que as crianças fossem geradas na terra dos espíritos. Acreditava-se que a gravidez resultava de uma mulher recebendo um espírito, um fantasma em evolução. Acreditava-se que tanto a dieta quanto o mal-olhado fossem também capazes de levar uma virgem ou uma mulher solteira à gravidez, enquanto as crenças posteriores ligavam o começo da vida à respiração e à luz do sol. Muitos povos primitivos associavam os fantasmas ao oceano e, por isso, as virgens eram muito restringidas nas suas práticas de banhos. As jovens mulheres tinham muito mais medo de banhos de mar na maré alta do que de ter relações sexuais. Bebês prematuros ou deformados eram considerados animaizinhos que encontraram entrada no corpo de uma mulher em consequência de um banho descuidado ou por meio da atividade perversa de algum espírito. Os selvagens, evidentemente, não se importavam de estrangular essa prole no nascimento. O primeiro passo de esclarecimento veio com a crença de que as relações sexuais abriam o caminho para o fantasma da gravidez entrar na mulher. Desde então, o homem descobriu que o pai e a mãe contribuem igualmente como fatores da herança da vida que inicia a progenie. Todavia, mesmo no século XX, muitos pais ainda tentam manter os seus filhos em uma ignorância maior ou menor quanto à origem da vida humana. Uma espécie simples de família ficava assegurada com o fato de que a função reprodutora requeira uma relação entre a mãe e o filho. O amor da mãe é instintivo.
não se originou nos costumes como o matrimônio. O amor é maternal, é, entre todos os mamíferos, um dom inerente dos espíritos ajudantes da mente do universo local e, em força e em devoção, é sempre diretamente proporcional à duração do período na infância da espécie em que a dependência total é mantida. A relação entre a mãe e o filho é natural, forte, instintiva e, consequentemente, é tal que obriga as mulheres primitivas a submeterem-se a muitas condições estranhas e passarem por provas de uma severidade indescritível. Essa compulsão ao amor materno é a emoção limitadora que sempre tem colocado a mulher em uma desvantagem imensa em todas as suas lutas com o homem. Apesar disso, o instinto materno na espécie humana não é irresistível, pois pode ser contrariado pela ambição, pelo egoísmo e a convicção religiosa. Ainda que a associação entre a mãe e o filho não seja nem o matrimônio, nem o lar, é o núcleo do qual ambos surgiram. O grande avanço na evolução do acasalamento adveio quando essas ligações temporárias duraram o suficiente para criar a progenie resultante, pois nisso estava a formação do lar. Independentemente dos antagonismos desses casais primitivos e não obstante a inconsistência da ligação deles, as probabilidades de sobrevivência estavam já muito aumentadas por essas associações entre o homem e a mulher. Um homem e uma mulher em cooperação, ainda que fora da família e da progenie, são bastante superiores, em muitos sentidos, a dois homens ou a duas mulheres. Essa combinação dos sexos aumenta a sobrevivência e foi o começo mesmo da sociedade humana. A divisão do trabalho entre os sexos também colaborou para o conforto e para aumentar a felicidade. 2. O matriarcado primitivo. A hemorragia periódica da mulher e a consequente perda de sangue no parto sugeriu inicialmente que o sangue seria o criador da criança e mesmo o assento da alma, e deu origem ao conceito do vínculo sanguíneo nas relações humanas. Em épocas primitivas, toda a descendência era julgada pela linha feminina, sendo essa a única parte da herança que estava assegurada de qualquer maneira. A família primitiva que surgia do vínculo sanguíneo biológico instintivo da mãe e do filho, inevitavelmente era uma família matriarcal, e muitas tribos ativeram-se por muito tempo a essa organização. A família matriarcal foi a única transição possível do estágio do matrimônio grupal na horda para a vida do lar posterior e melhorada das famílias patriarcais poligâmicas e monogâmicas. A família matriarcal era natural e biológica. A família patriarcal é social, econômica e política. A persistência da família matriarcal entre os homens vermelhos da América do Norte é uma das razões principais pelas quais os iroqueses progressistas em outras coisas nunca se constituíram em um verdadeiro Estado. Sob os costumes da família matriarcal, a mãe da esposa desfrutava de uma autoridade virtualmente suprema no lar. Mesmo os irmãos da esposa e os seus filhos eram mais ativos na supervisão da família do que o marido. Os pais frequentemente recebiam um novo nome, o do seu próprio filho. As raças mais primitivas atribuíram pouco crédito ao pai, considerando o filho como vindo apenas da mãe. Eles acreditavam que os filhos pareciam-se com o pai, em consequência da ligação, ou que eles tinham sido marcados desse modo, porque a mãe desejava que eles se parecessem com o pai. Mais tarde, quando se passou do matriarcado para o patriarcado, o pai recebia todo o crédito pelo filho, e muitos dos tabus sobre uma mulher grávida foram subsequentemente estendidos, incluindo seu marido. O pai, em perspectiva, parava de trabalhar quando se aproximava a época do parto, e no momento do nascimento, ia ele para a cama junto com a esposa, permanecendo em resguardo de 3 a 8 dias. A esposa podia levantar-se no dia seguinte e retomar o seu trabalho pesado, mas o marido permanecia na cama para receber os parabéns. E isso foi uma parte dos costumes primitivos destinados a estabelecer o direito que o pai tem ao filho. A princípio, era costume que o homem fosse para a tribo da sua esposa. Contudo, em tempos posteriores,
depois que um homem houvesse pagado ou trabalhado para pagar o preço da esposa, ele podia levá-la e os filhos de volta ao seu próprio povo. A transição do matriarcalismo para o patriarcalismo explica as proibições de outro modo sem significado de alguns tipos de casamentos entre primos, enquanto outros de parentesco igual são aprovados. Com o fim dos costumes dos caçadores, quando o pastoreio deu ao homem o controle do principal suprimento de alimento, o período matriarcal da família chegou rapidamente a um fim, e extinguiu-se simplesmente porque não poderia, com êxito, competir com o recente patriarcado. O poder detido pelos homens, parentes da mãe, não podia competir com o poder concentrado no pai e marido. A mulher não estava à altura de fazer frente às tarefas conjuntas de criar os filhos e de exercer a autoridade contínua com o poder doméstico cada vez maior. As práticas insurgentes do rapto e, em seguida, as da compra da esposa aceleraram o desaparecimento da família matriarcal. A mudança prodigiosa do matriarcado para o patriarcado é um dos ajustes mais radicais e completos jamais exercidos pela raça humana. Essa mudança levou imediatamente a expressões sociais maiores e a uma aventura familiar mais ampla. 3. A família sob o domínio do pai. Ainda que o instinto da maternidade possa ter sido o que levou a mulher ao matrimônio, contudo foi a maior força do homem, aliada à influência dos costumes, o que a obrigou virtualmente a permanecer na vida conjugal. A vida pastoral tinha tendência a criar um novo sistema de costumes, o tipo patriarcal de vida familiar. E a base da unidade da família, sob os costumes dos pastores e dos primeiros agricultores, foi a autoridade inquestionável e arbitrária do pai. Toda a sociedade, seja nacional, seja familiar, passou pelo estágio da autoridade autocrática de ordem patriarcal. A escassa cortesia dedicada às mulheres durante a era do Antigo Testamento é um reflexo verdadeiro dos costumes dos pastores. Os patriarcas hebreus eram todos pastores, como fica testemunhado com o ditado "O Senhor é meu pastor". Mas não há que se culpar o homem, mais do que a mulher, pelo baixo conceito desta durante as idades passadas. Ela não conseguiu o reconhecimento social durante os tempos primitivos porque não funcionava em uma emergência. Ela não era um herói, nem era espetacular durante uma crise. Na luta pela existência, a maternidade gerava uma incapacidade clara. O amor materno gerava uma desvantagem para as mulheres na defesa tribal. As mulheres primitivas também criavam, não intencionalmente, a sua dependência do varão por causa da admiração e do aplauso que davam à sua combatividade e virilidade. Essa exaltação do guerreiro glorificou o ego masculino, ao mesmo tempo desvalorizando o ego da mulher, tornando-a mais dependente. Um uniforme militar ainda excita fortemente as emoções femininas. Entre as raças mais avançadas, as mulheres não são tão grandes nem tão fortes quanto os homens. A mulher, sendo a mais fraca, adquiriu, portanto, mais tato. Muito cedo aprendeu a negociar com seus encantos sexuais. Tornou-se mais alerta e conservadora do que o homem, embora ligeiramente menos profunda. O homem era superior à mulher no campo de batalha e na caça. Mas, em casa, geralmente, a mulher assumia o comando, mesmo entre os mais primitivos dos homens. Os pastores contavam com os seus rebanhos para o sustento, mas, durante as eras pastorais, a mulher devia ainda prover o alimento vegetal. O homem primitivo fugia do trabalho com o solo, pois este era de todo por demais pacífico, pouco aventuresco. E também havia uma velha superstição de que as mulheres cultivavam as melhores plantas, elas eram mães. Em várias tribos retrógradas de hoje, os homens cozinham a carne e as mulheres os vegetais, e quando as tribos primitivas da Austrália estão em deslocamento, mulheres nunca vão à caça e um homem nunca para extrair uma raiz. A mulher sempre teve de trabalhar. Ao menos até os tempos modernos, ela tem sido uma verdadeira produtora. O homem, em geral, escolheu o caminho mais fácil. E essa desigualdade tem existido durante toda a história da raça humana.
A mulher tem sempre sido a besta de carga, carregando as propriedades da família e atendendo aos filhos, deixando assim as mãos dos homens livres para lutar e caçar. A primeira liberação da mulher veio quando o homem consentiu em cultivar o solo, concordando em fazer aquilo que até então havia sido considerado o trabalho das mulheres. Um grande passo à frente foi dado quando se deixou de matar prisioneiros masculinos, passando-se a escravizá-los como agricultores. Isso trouxe a liberação da mulher de um modo tal que ela podia devotar mais do seu tempo às coisas do lar e à educação dos filhos. A provisão do leite para os pequenos levou a um desmame mais precoce dos bebês e, consequentemente, as mães, algumas vezes livres da sua esterilidade temporária, podiam ser levadas à concepção de mais filhos, ao mesmo tempo em que o uso do leite das vacas e das cabras reduziu, em grande parte, a mortalidade infantil. Antes da era pastoral da sociedade, as mães mantinham o hábito de amamentar os seus filhos até os 4 ou 5 anos de idade. A redução da frequência das guerras primitivas diminuiu em muito a disparidade na divisão do trabalho baseada no sexo. As mulheres, entretanto, ainda tinham de fazer os trabalhos verdadeiros, enquanto o homem cuidava das tarefas temporárias. Nenhum campo ou vilarejo podia ser deixado sem guarda dia e noite. Contudo, mesmo essa tarefa foi aliviada pela domesticação do cão. Em geral, o advento da agricultura aumentou o prestígio da mulher e a sua posição social, ou ao menos isso foi verdadeiro até a época em que o próprio homem se tornou um agricultor, e, tão logo o homem dedicou-se ao cultivo do solo, imediatamente seguiram-se grandes aperfeiçoamentos nos métodos da agricultura que perduraram por sucessivas gerações. Na caça e na guerra, o homem tinha aprendido a valorizar a organização e introduziu essas técnicas na indústria e, mais tarde, ao assumir muitos dos trabalhos das mulheres, aperfeiçoou em muito os métodos desregrados nos trabalhos feitos por elas. 4. O status da mulher na sociedade primitiva. Em geral, o status da mulher em qualquer idade mostra bem a medida do progresso evolucionário do matrimônio enquanto instituição social, e, nessa mesma medida, o progresso do matrimônio em si é uma forma razoavelmente acurada de registro dos avanços da civilização humana. O status da mulher tem sempre sido um paradoxo social. Ela tem sempre sido uma manipuladora astuta dos homens. Tem sempre capitalizado o instinto sexual mais forte do homem, segundo seus próprios interesses e para o seu próprio avanço. Ao valorizar sutilmente os próprios encantos sexuais, tem sido capaz de exercer frequentemente um poder dominador sobre o homem, mesmo quando mantida por ele sob uma abjeta escravidão. A mulher primitiva não era uma amiga para o homem, nem um amor, uma amante ou uma parceira. Antes era um objeto de propriedade, uma serva ou uma escrava, e mais tarde, uma sócia econômica, um brinquedo e uma geradora de filhos. Entretanto, relações sexuais convenientes e satisfatórias sempre envolveram um elemento de escolha e cooperação da parte da mulher, e isso tem sempre dado às mulheres inteligentes uma influência considerável na sua posição pessoal verdadeira, a despeito da posição social do seu sexo. Mas a desconfiança masculina e a suspeita não foram aliviadas pelo fato de que as mulheres foram sempre obrigadas a recorrer à esperteza nos seus esforços para minorar a própria escravidão. Os sexos têm tido grandes dificuldades para compreenderem um ao outro. O homem acha difícil compreender a mulher, considerando-a como uma mistura estranha de desconfiança ignorante e de fascinação amedrontada na suspeita e no desprezo. Muitas tradições tribais e raciais remontam os problemas a Eva, a Pandora ou a outra representante da feminilidade. E tais narrativas foram sempre distorcidas de modo a fazer parecer que a mulher trouxe o mal ao homem. E tudo isso indica que a desconfiança que se teve da mulher já deve ter sido universal. Entre as razões citadas para sustentar-se um sacerdócio celibatário, a principal foi a baixeza da mulher.
O fato de que as supostas bruxas, na sua maioria, eram mulheres, não melhora a antiga reputação desse sexo. Os homens têm, há muito, considerado as mulheres como peculiares, anormais mesmo. Eles acreditaram até que as mulheres não tivessem almas, e por isso lhes era negado ter nomes. Durante os tempos primitivos, existia um grande medo da primeira relação sexual com uma mulher. Por essa razão, tornou-se costume que um sacerdote tivesse a primeira relação com uma virgem. Até mesmo a sombra de uma mulher era considerada perigosa. Outrora, considerava-se em geral que a gravidez tornava a mulher perigosa e impura, e muitos costumes tribais ditavam que a mãe devia passar por longas cerimônias de purificação depois do nascimento de um filho, exceto em grupos nos quais o marido participava do parto, permanecendo deitado, a mãe grávida era evitada e deixada a sós. Os antigos evitavam mesmo que a criança nascesse na casa. Finalmente, foi permitido que as mulheres mais velhas ajudassem a mãe durante o trabalho de parto. E essa prática deu origem à profissão de parteira. Durante as dores, falava-se e fazia-se um punhado de coisas tolas no esforço de facilitar o parto. Era costume aspergir água benta no recém-nascido para impedir a interferência de fantasmas. Em meio às tribos não miscigenadas, o nascimento de um filho era relativamente simples, tomando apenas 2 ou 3 horas. Raramente é tão simples assim nas raças miscigenadas. Se uma mulher morria no parto, especialmente durante o parto de gêmeos, acreditava-se que ela teria sido culpada de adultério espiritual. Mais tarde, as tribos mais elevadas encaravam a morte no parto como sendo uma vontade do céu. Tais mães eram consideradas como tendo perecido por uma causa nobre. A chamada modéstia das mulheres para vestir-se, evitando mostrar o seu corpo, surgiu do medo mortal de ser observada durante o período menstrual. Ser surpreendida nesse estado era um pecado grave, era a violação de um tabu. Sob os costumes dos tempos antigos, toda mulher, desde a adolescência até o fim de um período de gravidez, estava sujeita à completa quarentena familiar e social por uma semana inteira a cada mês. Tudo em que ela tocasse, se assentasse ou sobre a qual deitasse ficava maculado. Por muito tempo, foi costume bater brutalmente em uma menina depois de cada período mensal, no esforço para tirar o espírito impuro do seu corpo. Todavia, quando uma mulher passava da idade da concepção, geralmente era tratada com mais consideração, sendo-lhe atribuídos maiores direitos e privilégios. Por causa de tudo isso, não era estranho que as mulheres fossem menosprezadas. Mesmo os gregos tinham a mulher na menstruação como uma das 3 grandes causas de impureza, as outras 2 eram a carne de porco e o alho. Por mais tolas que essas noções antigas fossem, algum bem elas traziam ao dar às mulheres extenuadas, ao menos enquanto eram jovens, uma semana a cada mês de um descanso bem-vindo e de meditação proveitosa. Assim, elas podiam afiar a sua sabedoria para lidar com seus companheiros masculinos no restante do tempo. Essa quarentena das mulheres também protegia os homens de caírem nos excessos sexuais, e isso contribuía indiretamente para a restrição da população e para aumentar o autocontrole. Um grande avanço foi feito quando foi negado ao homem o direito de matar a sua esposa segundo fosse da sua vontade. Do mesmo modo, um passo à frente foi dado quando foi permitido à mulher possuir os presentes de casamento. Mais tarde, ela ganhou o direito legal de possuir, controlar e mesmo dispor da propriedade. Mas, durante muito tempo, permaneceu despojada do direito de ter um posto, fosse na igreja, fosse no Estado. A mulher tem sido sempre tratada mais ou menos como uma propriedade até o século XX d.C. e mesmo nele. Ela ainda não conseguiu liberar-se em escala mundial de estar em reclusão e sob o controle do homem. Mesmo em meio a povos avançados, até mesmo as tentativas do homem de proteger a mulher têm sempre sido uma afirmação tácita de superioridade.
As mulheres primitivas, todavia, não tinham piedade de si próprias, como as suas irmãs mais recentemente liberadas habituaram-se a ter. Elas eram, afinal, relativamente felizes e contentes, e não ousavam visualizar um modo melhor ou diferente de existir. 5. A mulher sob os costumes em desenvolvimento. Para a autoperpetuação, a mulher é igual ao homem, mas, na parceria da automanutenção, ela trabalha com uma desvantagem clara, e esse obstáculo da maternidade forçada apenas pode ser compensado sob costumes esclarecidos em uma civilização adiantada e pelo senso crescente de justiça do homem. À medida que a sociedade evoluiu, os padrões sexuais tornaram-se mais importantes entre as mulheres, porque elas sofreram mais as consequências da transgressão dos costumes sexuais. Os padrões sexuais do homem melhoraram apenas tardiamente, em consequência do simples senso de justiça que a civilização demanda. A natureza nada sabe sobre a justiça, faz a mulher sofrer sozinha as dores do parto. A ideia moderna da igualdade dos sexos é bela e digna de uma civilização em progresso, mas não é encontrada na natureza. Quando uma força gera o seu próprio direito, o homem a impõe à mulher. Quando a justiça, a paz e a equidade mais prevalecem, a mulher emerge gradualmente da escravidão e da obscuridade. A sua posição social tem variado em geral, de modo inverso ao do nível de militarização de qualquer nação ou época. O homem, todavia, nem consciente nem intencionalmente, tirou os direitos da mulher para então, gradual e relutantemente, dá-los de volta a ela. Tudo isso aconteceu como um episódio inconsciente e não planejado na evolução social. Quando chegou realmente a época de a mulher desfrutar de mais direitos, ela os obteve e de um modo totalmente independente da atitude consciente do homem. Lenta, mas seguramente, os costumes mudam de modo a prover os ajustamentos sociais que constituem uma parte da evolução persistente da civilização. Lentamente, os costumes em avanço proporcionaram às mulheres um tratamento cada vez melhor. As tribos que persistiram na crueldade para com elas não sobreviveram. Os adamitas e os noditas conferiam às mulheres um reconhecimento crescente, e os grupos que eram influenciados pelos anditas migrantes tinham a tendência de serem influenciados pelos ensinamentos edênicos sobre o lugar da mulher na sociedade. Os chineses primitivos e os gregos tratavam as mulheres melhor do que a maioria dos povos vizinhos, mas os hebreus eram excessivamente desconfiados delas. A mulher, no Ocidente, tem tido uma ascensão difícil sob as doutrinas de Paulo ligadas ao cristianismo, embora o cristianismo haja avançado com os costumes ao impor obrigações sexuais mais estritas ao homem. O estado da mulher é quase desesperador sob a degradação peculiar ligada a elas no maometismo, e é ainda mais maltratada sob os ensinamentos de várias outras religiões orientais. A ciência, não a religião, realmente emancipou a mulher. Foi a fábrica moderna que a libertou amplamente dos confins do lar. As capacidades físicas do homem deixaram de ser um elemento vital essencial para o novo mecanismo de manutenção, e a ciência mudou de tal modo as condições da sua vida que o poder do homem nunca mais seria tão superior ao poder da mulher. Essas mudanças tiveram a tendência de liberar a mulher da escravidão doméstica e trouxeram uma tal modificação de status que agora ela desfruta de um grau de liberdade pessoal e de determinação sexual que praticamente a iguala ao homem. Outrora, o valor de uma mulher consistia na sua capacidade de produzir alimento, mas as invenções e a riqueza capacitaram-na para criar um novo mundo no qual funcionar. As esferas da graça e do encanto. Assim, a indústria ganhou a sua luta inconsciente e involuntária na emancipação social e econômica da mulher. E, novamente, a evolução teve êxito em efetivar o que nem mesmo a revelação conseguiu realizar. A reação dos povos esclarecidos contra os costumes injustos que regulamentaram sobre o lugar da mulher na sociedade
de fato tem tido seus extremos e tem oscilado como o movimento de um pêndulo. Entre as raças industrializadas, ela tem recebido quase todos os direitos e desfruta da isenção de muitas obrigações, tais como o serviço militar. Cada facilidade na luta pela existência tem redundado na libertação da mulher, e ela tem se beneficiado diretamente em cada avanço em direção da monogamia. O mais fraco sempre teve ganhos desproporcionais em cada ajuste de costumes na evolução progressiva da sociedade. Quanto aos ideais do casamento constituído de um casal único, a mulher finalmente ganhou o reconhecimento, a dignidade, a independência, a igualdade e a educação. Todavia, será que ela se demonstrará digna de toda essa conquista nova e sem precedentes? Responderá a mulher moderna a essa grande realização de libertação social com a indolência, a indiferença e a esterilidade e a infidelidade? Hoje, no século XX, a mulher está sendo submetida ao teste mais crucial da sua longa existência no mundo. A mulher é a parceira igual do homem na reprodução racial, sendo, pois, de uma suma importância no desenvolvimento da evolução racial. Por isso, a evolução tem trabalhado cada vez mais para a realização dos direitos da mulher. Mas os direitos da mulher não são, de nenhum modo, os direitos do homem. A mulher não pode prosperar tendo os direitos dos homens mais do que o homem pode prosperar desfrutando dos direitos das mulheres. Cada sexo tem o seu próprio âmbito distinto de existência, junto com os seus próprios direitos nesse âmbito. Se a mulher aspira a desfrutar literalmente de todos os direitos do homem, então, mais cedo ou mais tarde, uma competição fria e sem piedade certamente substituirá o cavalheirismo e a consideração especial de que muitas mulheres agora desfrutam, e que tão recentemente ganharam dos homens. A civilização nunca pôde obliterar o abismo de comportamento existente entre os sexos. De idade em idade, os costumes mudam, mas o instinto não. A afeição materna inata nunca permitirá que a mulher emancipada se torne uma rival séria do homem na indústria. Para sempre, cada sexo permanecerá supremo no seu próprio domínio. Domínio este determinado pela diferenciação biológica e pela dessemelhança mental. Cada sexo terá sempre a sua própria esfera especial e, de quando em quando, ambos sobrepor-se-ão. Apenas socialmente, homens e mulheres competem em termos de igualdade. 6. A parceria do homem com a mulher. O impulso da reprodução leva infalivelmente homens e mulheres a unirem-se para a autoperpetuação. Todavia, por si só, isso não assegura que permaneçam juntos em cooperação mútua, na fundação de um lar. Todas as instituições humanas de êxito abrangem antagonismos de interesse pessoal, ajustados na harmonia da prática do trabalho, e os trabalhos de casa não são exceção. O matrimônio, à base da edificação do lar, é a mais alta manifestação dessa cooperação entre antagonistas, que tão frequentemente caracteriza os contatos da natureza e da sociedade. O conflito é inevitável. O acasalamento é inerente e natural. O matrimônio, contudo, não é biológico, é sociológico. A paixão assegura que homem e mulher se reúnam, mas o instinto, menos forte, da paternidade e os costumes sociais mantêm-nos juntos. Se considerados na prática, o macho e a fêmea são duas variedades distintas da mesma espécie, vivendo em associação próxima e íntima. Os seus pontos de vista e reações vitais são todos essencialmente diferentes. Eles são totalmente incapazes de uma compreensão mútua, plena e real. O entendimento completo entre os sexos não é alcançável. As mulheres parecem ter mais intuição do que os homens, mas também demonstram ser um tanto menos lógicas. A mulher, contudo, tem sempre sido o esteio moral e tem tido a liderança espiritual da humanidade. É a mão que embala o berço e que ainda confraterniza com o destino. As diferenças de natureza, reação, ponto de vista e pensamento entre homens e mulheres, longe de ocasionar preocupação,
deveriam ser consideradas como altamente benéficas à humanidade, tanto individual quanto coletivamente. Muitas ordens de criaturas do universo são criadas em fases duais de manifestação de personalidade. Essa diferença é descrita como o macho e a fêmea entre os mortais, os filhos materiais e os midiçonitas. Entre os serafins, os querubins e os companheiros moronciais, tem sido denominada positiva ou ativa e negativa ou reservada. Tais associações duais multiplicam grandemente a versatilidade e superam limitações inerentes, como fazem algumas associações trinas no sistema Paraíso-Avona. Homens e mulheres necessitam uns dos outros nas suas carreiras moronciais e espirituais, exatamente como nas suas carreiras mortais. As diferenças de ponto de vista entre o macho e a fêmea perduram mesmo além da primeira vida e durante as ascensões do universo local e do superuniverso. E, mesmo em Avona, os peregrinos que uma vez foram homens e mulheres ainda estarão ajudando-se mutuamente na ascensão até o paraíso. Nunca, mesmo no corpo de finalidade, a criatura irá metamorfosear-se tanto a ponto de obliterar os traços da personalidade que os humanos chamam de masculinos e femininos. Sempre essas duas variações básicas da humanidade continuarão a intrigar, estimular, encorajar e ajudar-se mutuamente. Sempre serão mutuamente dependentes da cooperação para a solução dos problemas desconcertantes do universo e a superação das múltiplas dificuldades cósmicas. Embora os sexos nunca possam esperar entender-se mutuamente, eles são efetivamente complementares e, embora a cooperação seja com frequência mais ou menos antagônica pessoalmente, ela é capaz de manter e de reproduzir a sociedade. O matrimônio é uma instituição destinada a compor as diferenças dos sexos ao mesmo tempo em que efetua a continuação da civilização e assegura a reprodução da raça. O matrimônio é a mãe de todas as instituições humanas, pois conduz diretamente à fundação e manutenção do lar, que é a base estrutural da sociedade. A família está vitalmente ligada ao mecanismo da autopreservação. É a única esperança de perpetuação da raça sob os costumes da civilização e, ao mesmo tempo, provê, de modo bastante eficaz, algumas formas de autogratificação suficientemente satisfatórias. A família é a mais elevada realização puramente humana, combinando, como o faz, a evolução das relações biológicas de macho e fêmea nas relações sociais entre o marido e a esposa. 7. Os ideais na vida familiar. O acasalamento sexual é instintivo, os filhos são um resultado natural e, assim, a família automaticamente vem à existência. Tais como são as famílias da raça ou nação, assim é a sociedade. Se as famílias são boas, do mesmo modo a sociedade o é. A grande estabilidade cultural do povo judeu e dos chineses repousa na força dos seus grupos familiares. O instinto que a mulher tem de amar as crianças e de cuidar delas conspirou para fazer da mulher a parte interessada em promover o casamento e a vida familiar primitiva. O homem foi forçado à edificação do lar apenas pela pressão dos costumes mais recentes e das convenções sociais, e demorou a interessar-se pelo estabelecimento do matrimônio e do lar, porque o ato sexual não lhe impõe consequências biológicas. A associação sexual é natural, mas o matrimônio é social, e tem sido sempre regulado pelos costumes. Os costumes religiosos, morais e éticos, junto com a propriedade, o orgulho e o cavalheirismo, estabilizam as instituições do matrimônio e da família. Sempre que os costumes flutuam, há uma flutuação na estabilidade da instituição do lar-matrimônio. O matrimônio está atualmente passando da era da propriedade para a era pessoal. Anteriormente, o homem protegia a mulher porque esta era uma posse sua, e ela lhe obedecia pela mesma razão. Independentemente dos seus méritos, esse sistema trouxe a estabilidade. Agora, a mulher não mais é encarada como uma propriedade e estão emergindo novos costumes destinados a estabilizar a instituição do matrimônio lar. 1.
o novo papel da religião. No ensinamento de que a experiência de progenitores é essencial, vem a ideia de procriar cidadãos cósmicos, a compreensão ampliada do privilégio da procriação, de dar filhos ao Pai. 2. O novo papel da ciência. A procriação está tornando-se mais e mais voluntária, sujeita ao controle do homem. Nos tempos antigos, a falta de compreensão assegurava o aparecimento de filhos na ausência de qualquer desejo de tê-los. 3. A nova função das atrações do prazer. Isso introduz um novo fator à sobrevivência racial. O homem antigo levava os filhos não desejados à morte. Os modernos recusam-se a concebê-los. 4. A elevação do instinto de paternidade. Cada geração agora tende a eliminar da corrente de reprodução da raça aqueles indivíduos para os quais o instinto paternal não é forte o suficiente para assegurar a procriação dos filhos, os pais prospectivos da geração seguinte. Contudo, o lar como uma instituição, uma parceria entre um homem e uma mulher, data mais especificamente dos dias da Dalamátia, de há cerca de 500 mil de anos. As práticas monogâmicas de Andon e dos seus descendentes imediatos haviam sido abandonadas tempos atrás. Contudo, não havia muito para se orgulhar da vida familiar antes dos dias dos Nuditas e dos posteriores Adamitas. Adão e Eva exerceram uma influência duradoura sobre toda a humanidade. Pela primeira vez na história do mundo, homens e mulheres foram vistos trabalhando lado a lado no jardim. O ideal edênico de toda uma família de jardineiros era um novo ideal em Urântia. A família primitiva englobava um grupo ligado pelo trabalho, incluindo os escravos, todos morando em uma única habitação. O matrimônio e a vida familiar não têm sempre sido idênticos, mas, por necessidade, ambos têm estado estreitamente relacionados. A mulher sempre quis a família individualizada e, finalmente, ganhou o caminho para tanto. O amor da progenie é quase universal e tem um valor especial para a sobrevivência. Os antigos sempre sacrificavam os interesses da mãe pelo bem-estar do filho. Uma mãe esquimó ainda hoje lambe o seu bebê em vez de lavá-lo. As mães primitivas, contudo, apenas nutriam e cuidavam dos seus filhos enquanto ainda muito jovens e, como os animais, descartavam-se deles tão logo cresciam. As ligações humanas duradouras e contínuas nunca têm sido baseadas apenas em afetos biológicos. Os animais amam seus filhos. O homem civilizado, ama os filhos dos seus filhos. Quanto mais elevada for a civilização, maior o contentamento dos pais com o progresso e o êxito dos filhos. Assim vem à existência a realização nova e mais elevada do orgulho do nome. As famílias grandes entre os povos antigos não eram necessariamente sentimentais. Ter muitos filhos era uma coisa desejada porque 1. Eles eram valiosos como trabalhadores. 2. Os filhos eram a segurança para a velhice. 3. As filhas eram vendáveis. 4. O orgulho da família exigia que o nome fosse expandido. 5. Os filhos proporcionavam proteção e defesa. 6. O medo dos fantasmas gerava o pavor da solidão. 7. Algumas religiões exigiam uma progenie. Os adoradores dos ancestrais viam a ausência de filhos como a calamidade suprema para todo o tempo e para a eternidade. Eles desejavam, acima de tudo mais, ter filhos que oficiassem nas festas depois da morte, para oferecerem os sacrifícios exigidos pelo progresso dos fantasmas na terra dos espíritos. Em meio aos selvagens antigos, a disciplina dos filhos começava muito cedo, e cedo também a criança compreendia que a desobediência significava o fracasso, ou mesmo a morte, exatamente como acontecia aos animais. É a proteção que a civilização dá à criança contra as consequências naturais de uma conduta tola, e contribui tanto para a insubordinação moderna. As crianças esquimós progridem com tão pouca disciplina e correções simplesmente porque são naturalmente como animaizinhos dóceis. Os filhos, tanto os dos homens vermelhos quanto dos amarelos, são igualmente fáceis. Todavia, nas raças que contêm herança andita,
as crianças não são tão plácidas. Tais jovens mais imaginativos e aventureiros exigem mais educação e disciplina. Os problemas modernos da educação das crianças tornam-se crescentemente difíceis por causa de 1. Um grande grau de mistura racial. 2. Uma educação artificial e superficial. 3. A incapacidade de a criança adquirir cultura imitando os pais. Os pais ficavam ausentes do convívio da família por muito tempo. As ideias antigas de disciplina familiar eram biológicas, vinham da compreensão de que os pais eram os criadores da existência da criança. Os ideais avançados da vida familiar estão levando ao conceito de que trazer uma criança ao mundo, em vez de conferir certos direitos aos pais, implica a responsabilidade suprema da existência humana. A civilização considera que os pais assumam todos os deveres, a criança possuindo todos os direitos. O respeito da criança pelos seus pais surge não do conhecimento da obrigação que é gerada pela procriação parental, mas cresce naturalmente como resultado dos cuidados, da educação e do afeto demonstrados amorosamente na assistência dada à criança para vencer a batalha da vida. Os verdadeiros pais estão empenhados em uma ministração de serviço contínua que a criança sábia acaba por reconhecer e apreciar. Na era industrial e urbana atual, a instituição do matrimônio está evoluindo ao longo de linhas econômicas novas. A vida familiar tornou-se cada vez mais cara, enquanto as crianças, que outrora eram um ativo financeiro, passaram a ser uma responsabilidade econômica. Contudo, a segurança da própria civilização ainda repousa na disposição crescente que uma geração tem de investir no bem-estar das próximas e futuras gerações. E qualquer tentativa de transferir a responsabilidade dos pais para o Estado ou para a Igreja revelar-se-á suicida para o bem-estar e o avanço da civilização. O matrimônio com filhos e a consequente vida familiar estimulam os potenciais mais elevados na natureza humana e, simultaneamente, fornecem a via ideal de expressão desses atributos vivificados da personalidade mortal. A família provê a perpetuação biológica da espécie humana. O lar é a arena social natural em que a ética da irmandade consanguínea pode ser compreendida pela criança em crescimento. A família é a unidade fundamental da fraternidade, na qual os pais e os filhos aprendem as lições da paciência, altruísmo, tolerância e indulgência, tão essenciais à realização da irmandade entre todos os homens. A sociedade humana em muito seria aperfeiçoada caso as raças civilizadas retornassem de um modo mais geral às práticas anditas de um conselho familiar. Os anditas não mantinham a forma patriarcal ou autocrática de governo familiar. Eles eram bastante fraternos e associativos, discutindo livre e francamente qualquer proposta ou regulamentação de natureza familiar. E eram fraternais de um modo ideal em todo o seu governo familiar. Numa família ideal, os afetos filial e paternal são aumentados pela devoção fraterna. A vida familiar é progenitora da verdadeira moralidade. É o ancestral da consciência da lealdade ao dever. As associações forçadas da vida familiar estabilizam a personalidade e estimulam o seu crescimento por meio da obrigação de um ajuste indispensável às personalidades outras e diversas. E ainda mais, uma verdadeira família, uma boa família, revela aos pais procriadores a atitude do Criador para com os seus filhos, ao mesmo tempo em que esses verdadeiros pais transmitem aos seus filhos a primeira de uma longa série de revelações ascendentes do amor do Pai do paraíso de todos os filhos do universo. 8. Os perigos da autogratificação. A grande ameaça contra a vida familiar é a inquietante maré montante de autogratificação, a mania moderna do prazer. O incentivo primordial ao matrimônio costumava ser econômico. A atração sexual era secundária. O matrimônio, baseado na automanutenção, conduziu à autopreservação e, concomitantemente, trouxe uma das formas mais desejáveis de autogratificação. É a única instituição da sociedade humana que engloba todos os três grandes incentivos da vida.
Originalmente, a propriedade era a instituição básica da automanutenção, enquanto o matrimônio funcionava como a singular instituição de autoperpetuação. Apesar de a satisfação trazida pela comida, jogos e humor, e o deleite do sexo periódico serem todos meios de autogratificação, continua sendo um fato que os costumes em evolução hajam fracassado em edificar qualquer outra instituição de autogratificação. E é devido a tal fracasso de fazer evoluir técnicas especializadas de desfrutes agradáveis que todas as instituições humanas estão completamente impregnadas dessa busca do prazer. A acumulação de propriedades está se tornando um instrumento para aumentar todas as formas de autogratificação e, ao mesmo tempo, o matrimônio muitas vezes é visto apenas como um meio para o prazer. E essa indulgência excessiva, essa mania de prazer, tão amplamente disseminada, constitui hoje a maior ameaça jamais dirigida à instituição evolucionária social da vida familiar, o lar. A raça violeta introduziu uma característica nova na experiência ainda imperfeitamente realizada da humanidade, o instinto lúdico combinado ao senso de humor. Entre os Sanjiques e os Andonitas ele existia em uma certa medida, mas a linhagem adâmica elevou essa propensão primitiva ao auge de potencial do prazer, uma nova e glorificada forma de autogratificação. O tipo básico de autogratificação, afora o apaziguamento da fome, é a gratificação sexual, e essa forma de prazer sensual foi enormemente elevada com a mistura de Sanjiques e Anditas. Há um perigo real na combinação da inquietação, da curiosidade, da aventura e do abandono ao prazer, característicos das raças pós-anditas. A fome da alma não pode ser satisfeita por meio dos prazeres físicos. O amor do lar e das crianças não aumenta com uma busca pouco sábia do prazer. Embora possais exaurir os recursos da arte, da cor, do som, do ritmo, da música e dos adornos pessoais, não podeis com isso esperar elevar a alma ou nutrir o espírito. A vaidade e a moda nada podem conferir à edificação do lar e à educação dos filhos. O orgulho e a rivalidade são impotentes para elevar as qualidades de sobrevivência das gerações que se sucedem. Todos os seres celestes em avanço desfrutam do repouso e da ministração dos diretores da reversão. Todos os esforços para obter diversões sadias e praticar jogos que elevam são saudáveis. O sono restaurador, o repouso, a recreação e todos os passatempos que evitam o enfado da monotonia valem a pena. Os jogos competitivos, as narrativas de histórias e mesmo o gosto da boa comida podem se constituir em formas de autogratificação. Quando usais o sal para dar sabor à comida, pausai e considerai que, durante quase 1 milhão de anos, o homem apenas podia obter o sal mergulhando o seu alimento nas cinzas. Que o homem goze a vida, que a raça humana encontre o prazer de 1001 maneiras, que a humanidade evolucionária explore todas as formas de legítima autogratificação, fruto da longa luta biológica de elevação. O homem fez por onde ganhar alguns dos seus júbilos e prazeres atuais. Prestai, porém, muita atenção à meta do destino. Os prazeres são suicidas de fato se tiverem êxito em destruir a propriedade que se tornou a instituição da automanutenção, e as autogratificações terão de fato custado um preço fatal se acarretarem o colapso do matrimônio, a decadência da vida familiar e a destruição do lar. A aquisição evolucionária suprema do homem e a única esperança de sobrevivência da civilização. Apresentado pelo comandante dos Serafins estacionado em Urântia. Tchá.